Glória a Jesus. Quero saudar amados irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Glória a Jesus. Nós temos visto, né, irmãos, como é bom a gente servir a Deus, né? E a irmã, né, ela se culpa, né, irmão? Mas não se culpe não, irmãos. Só agradeça a Deus, né, pelo livramento, né? Tem coisas, né? A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E quando às vezes acontecem essas coisas com as nossas vidas, a gente não entende o porquê, né? Mas não se culpe não, agradeça somente a Deus pelo livramento, né? Porque às vezes tem gente, eu já vi gente, irmãos, que não se perdoa, né? Aí para essas pessoas o sangue de Cristo é suficiente, porque ela não se perdoa por algo que aconteceu na sua vida, né? Mas louve a Deus, né, pelo livramento e não se culpe, né? Só mesmo agradeça a Deus pelo livramento, né, que Deus fez, né? Eu sou grato a Deus porque, né, quando a irmã fala do livramento, né, todo dia Deus dá livramento a gente, né? Todos os dias, irmão, todo dia Deus dá livramento, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele brama como um leão, né? Procurando quem possa tragar. Então, o nosso inimigo, mas Deus é que nos dá o livramento todos os dias. Às vezes a gente percebe só aquele livramento que a gente vê aos nossos olhos, né? Mas todos os dias Deus dá livramento. Então é motivo de agradecer mesmo a Deus, irmão, por esse livramento. Queria compartilhar com os irmãos, queria pedir que os irmãos ficassem de pé. Nós vamos ler a porção da palavra nesta noite. Queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, e verso 14. E o título desse texto é Libertação. Libertação. Título, eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia aqui está libertação. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Que diz assim a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para estar de outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória vindoura, que em nós há de ser revelada. Amém? Feche os seus olhos. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, neste momento nós estamos diante da Tua Palavra e nesta noite queremos, meu Deus, ouvir, meu Deus, uma palavra do Senhor. Fala nesta noite aos nossos corações, sim, meu Deus, através da Tua Palavra, meu Deus, porque eu sou só homem, mas a Tua Palavra continua sendo a Tua Palavra. Então nesta noite, que a Tua Palavra ela venha como espada, meu Deus, afiada de 2 gumes, que penetra a alma e espírito. Meu Deus, que a Tua Palavra nesta noite ela vem, meu Deus, como um mastelo que esmiuça a penha. Meu Pai, que a Tua Palavra ela venha como fogo, meu Deus, queimando, sarando, curando. Meu Deus querido, vem nesta noite falando aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco, meu Pai, à Tua disposição. Faz e fala conosco segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Uma palavra bem objetiva quando nós lemos o capítulo 8 de Romanos. Esse livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos, aquele povo, aquela igreja ali, mas é o povo judeu e também o povo gentil que ali ele se converte, aleluia, ao cristianismo. O povo judeu e o povo gentil que ali ele aceita a Cristo, ele abraça ali a fé. Glória a Jesus. E nesse texto, no capítulo 1, ele começa falando: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A gente vai ver, irmãos, que o povo passado, aleluia, a gente vai ver que muitas das vezes era um povo aprisionado, aleluia, era um povo, aleluia, que ele era escravizado, aleluia. A Bíblia vai falar que muitos povos, aleluia, eles eram pagãos, ele era escravizado aos seus deuses, ele era escravizado, aleluia, aos seus costumes, aleluia. Mas em muitos deles, eles eram escravizados aos seus senhores, aleluia. Mas aqui Paulo, quando ele escreve a esta igreja, aleluia, Paulo quer dizer, está falando e está orientando aqui aqueles cristãos que agora eles não vivem mais debaixo desta escravidão. Paulo aqui ele está afirmando para aqueles cristãos que ele não vive mais debaixo daquele jugo. Paulo está aqui afirmando, aleluia, para aqueles cristãos, aleluia, que ele não vive mais debaixo, aleluia, de um fardo pesado, aleluia, porque, aleluia, a sua dívida ela foi paga, aleluia, porque o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário foi suficiente para tirar aquele povo, aleluia, da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor, qual lhe aprisionava. Louvado seja o nome do Senhor. Agora não era mais preciso, aleluia, os cristãos, aleluia, daquela igreja de Romanos viver mais, aleluia, nas suas práticas, aleluia, que ele vivia antes, porque agora eles abraçaram a fé, porque agora eles conheceram a Cristo. Por isso que Paulo começa a dizer: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, se eu era preso a alguém, ou se eu era escravizado por alguém, aleluia, agora eu não sou mais, porque agora eu abracei a fé, porque agora eu alcancei a graça, aleluia, salvadora de Jesus Cristo. Então eu não sou mais, aleluia, escravo de ninguém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu sou livre, louvado seja o nome do Senhor. Era aquilo que o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor, estava, aleluia, escrevendo e orientando, aleluia, aquela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E desde já eu já começo aqui a trazer uma aplicação para as nossas vidas. Aleluia, essa palavra, aleluia, o apóstolo Paulo ele escreveu, aleluia, ali para a igreja de Romanos, aleluia, mas trazendo para as nossas vidas, nós podemos trazer e colocar uma aplicação para as nossas vidas, aleluia. Assim como os nossos irmãos, aleluia, eles estavam presos nos seus costumes, eles estavam presos, aleluia, aos seus deuses, aleluia, ele estava preso, aleluia, pelos seus senhores, aleluia. Mas quando eles abraçaram a fé, mas um dia quando eles tiveram um encontro com Cristo, aleluia, eles foram livres, eles foram libertos, aleluia. Agora não tinha mais nada lhe prendendo, ele estava livre para adorar, para glorificar, para exaltar, aleluia, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aleluia. Eles abraçaram a fé um dia, aleluia, nós encontrávamos como eles também, aleluia, presos nos nossos delitos e pecados, presos em nossos costumes, aleluia. Mas um dia nós abraçamos a fé, aleluia. Não foi mérito nosso, não foi mérito do homem, não, é porque Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia. Não
não porque nós amamos a Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiro e nos abraçou. Aleluia. Então hoje nós somos livres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que viver esta liberdade que Cristo, Ele já nos libertou. Aleluia, pela graça salvadora que nos alcançou o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, eu não sei a situação daquele povo, daquela igreja que Paulo estava escrevendo, mas aleluia, se nós formos olhar para os tempos de hoje, aleluia, às vezes nós vemos pessoa ainda presa, aleluia, às vezes nós vemos pessoa ainda turbado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com a sua mente ainda presa em alguma coisa, aleluia, ela não tem conseguido se libertar, aleluia, mas Jesus diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o crente, aleluia, ele não está mais preso, irmãos, nos seus delitos e pecado que outrora, antes de conhecer a Cristo, ele estava, mas ele foi liberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para nos libertar, aleluia, das garras de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo escrevendo, e portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Outrora, irmãos, aqueles irmãos, eles andavam segundo a carne, segundo os desejos, concupiscências da carne, aleluia. Mas quando eles abraçaram a fé, ele não pode mais andar segundo a carne. Assim era nós também andávamos segundo a carne, desejo da nossa carne, aleluia. Mas agora, irmão, nós temos que andar segundo o Espírito. Aí Paulo vai continuar dizendo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa dos nossos pecados nós estávamos mortos, nós estávamos separados da graça, das misericórdias, da salvação de Deus, aleluia. Mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, a sua palavra diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então agora nós não vivemos mais debaixo da maldição do pecado, nem debaixo da maldição, mas da morte, aleluia, porque Cristo, irmãos, nos livrou desse, aleluia, deste tormento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no texto que nós começamos a lermos, no verso 14, ele vai falar, o tema é libertação. Aleluia. Quando nós falamos de libertação, nós vamos olhar para o povo de Israel, aleluia, um povo que passou 400 e poucos anos ali preso, aleluia, mas a Bíblia diz que ele começa a clamar a Deus, aleluia, e a Bíblia diz que Deus, aleluia, ele olha para as ameaças daquele povo. Deus, ele começa a olhar, aleluia, para o seu sofrimento, aleluia, e a Bíblia diz que Deus escolhe ali um libertador, que era Moisés, para livrar o povo, livrar o seu povo da escravidão, aleluia. Deus enviou, aleluia, o seu Filho Jesus Cristo para nos livrar da maldição, do pecado, da condenação que nos separava da glória, da graça, da misericórdia do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus olha para nós agora com um olhar de misericórdia. Então ele envia um libertador, que é o seu Filho Jesus Cristo, o nome do Senhor. E o texto vai e começa a dizer que nós lemos: portanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Observe que o texto vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus.
Porque se o texto está dizendo que é todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, então quer dizer, irmãos, que há alguém que é guiado, que não é guiado pelo Espírito. Mas a Bíblia vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. O texto continua dizendo: porque não recebeste o espírito de escravidão, para que estais outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamam Abba Pai. E esse versículo, ele me chama muita atenção, porque ele vai dizer: porque não recebeste o espírito de escravidão, para estar de outra vez em temor, ou em escravidão, ou em jugo. Aleluia. E a gente percebe, irmãos, que nos últimos tempos a gente vê, aleluia, que é o contrário, porque o texto vai dizer que nós não recebemos o espírito de escravidão para que nós venhamos estar em temor, para que nós não venhamos estar oprimidos, mas nós recebemos o Espírito Santo, aleluia, de libertação. Mas aí a gente vê nesses últimos tempos, irmãos, pessoas oprimidas, pessoas, aleluia, que não têm vida, pessoas, irmãos, é como se ela ainda estivesse ainda presa, aleluia, como se ela não tivesse tido ainda um encontro verdadeiro com Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a palavra de Deus diz, irmãos, aleluia, que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Mas veja bem, aleluia, a pessoa viver, irmão, uma vida inteira, irmãos, aleluia, atemorizada, amedrontada, louvados, em depressão, aleluia, a pessoa viver a vida toda, irmãos, aleluia, mais para baixo do que para cima, aleluia, está faltando alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor, mas nós já fomos libertos, aleluia, o sangue do Senhor foi suficiente para nos libertar da maldição do diabo, aleluia, da escravidão de Satanás, aleluia, do jugo que era colocado sobre as nossas, e nós já fomos libertos, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, irmão, aceitar, aleluia, outra vez viver debaixo do jugo da escravidão, aleluia. Às vezes na nossa mente nós não podemos aceitar isto, porque nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de libertação, de transformação, de mudança, de paz, aleluia. E no nosso coração nós não recebemos o Espírito de escravidão, não, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos nesses últimos dias, aleluia, as pessoas doentes, aleluia, e quando a gente vai ver, aleluia, é uma doença espiritual, aleluia, às vezes ela vai para o médico quando chega vai constatar que ela não está doente, aleluia, e ela diz: não, mas eu sinto isso, aleluia, ela vai para outro médico, faz exame, não tem nada, aleluia, ela vai dizer: não, mas eu tenho isso, aleluia, eu tenho aquilo, aleluia, mas a doença ela é espiritual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Nós não podemos aceitar, aleluia, estas coisas, porque nós fomos libertos, aleluia, transformados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para nos libertar destas mazelas, destas coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não aceite, irmãos, aleluia, estas fontes do diabo na mente, louvado seja o nome do Senhor, que causa a doença espiritual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Hoje nós nos encontramos numa situação precária, que as pessoas não têm mais desejo de vir adorar mais a Deus,
Aleluia, as pessoas não têm mais desejo de vir cultuar, de vir glorificar, de vir ouvir a palavra, de vir para o culto de oração. As pessoas não têm mais esse desejo. Às vezes quando vem, aleluia, quer que o culto termine logo para ir-se embora. Aleluia, as pessoas não têm mais esse desejo na alma, aleluia, esse apetite, aleluia, da presença, de estar ouvindo as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As coisas seculares é mais agradável para muitas pessoas do que as coisas espirituais, as coisas de Deus. Mas a igreja do Senhor tem que ser diferente, ela tem que almejar as coisas do céu. Diz a sua palavra, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que almejar as coisas que vêm do alto, aleluia. Nós temos que almejar as coisas que vêm de Deus, aleluia, se aproximar do Senhor, aleluia, conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas cada dia que passa, aleluia, mais a gente vê a frieza, o desânimo, aleluia. Mas por quê, irmãos? Aleluia, é culpa do dirigente, é culpa do pastor, é culpa do obreiro, é culpa de porque não é nós, irmãos, aleluia. Irmão, citou nesta noite, o culto tem que começar dentro do nosso lar, aleluia. Às vezes, aleluia, nós queremos vir para o culto para sentir. Não venha para sentir, venha para adorar, aleluia. Se você quer sentir, tem que buscar dentro da sua casa, aleluia. Se ajoelhe no pé da sua cama, aleluia. Deixa eu perguntar nesta noite, aleluia, quantas horas você tirou hoje para o celular, aleluia, e quantas horas você tirou, aleluia, na presença do Senhor, na oração, aleluia. Quantas horas você, aleluia, buscou, aleluia, na leitura da palavra do Senhor, na porção da palavra, para ouvir Deus falar contigo, aleluia. Talvez você, muitas das vezes você disse: Senhor, hoje eu quero ouvir uma palavra, aleluia, e alguém vai chegar aqui, abrir a Bíblia e vai ler para você ouvir, aleluia. Você não quer ouvir Deus falar, porque Deus fala através da palavra. Você quer ouvir aquilo que, aleluia, que mais vai anestesiar o seu eu, aleluia. Muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que vai anestesiar o nosso eu, o nosso homem. Mas aqui, aleluia, nós não queremos, nós não vamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra ainda é a palavra viva e é eficaz, aleluia, que sara, que liberta, que transforma, que cura. Quando o homem deixa que esta palavra ela entre em seu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, esta igreja que o apóstolo Paulo estava pregando, escrevendo essas epístolas, era para aquele povo judeu que estava se convertendo e o povo gentil, aleluia. Então o apóstolo Paulo estava orientando como que aquele irmãos tinham que agora prosseguir. Por quê? Porque eles não estavam andando agora segundo os seus costumes, aleluia. Como eles tinham abraçado a fé, agora eles tinham que viver em uma nova conduta de vida. Eles tinham que viver em uma nova vida, uma vida transformada, em mudança de vida, de caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus. Escravidão, escravo, jugo, fardo. Pessoas que não têm liberdade por estar dominado por outra pessoa. Era alguém que estava sob jugo, o fardo, aleluia. No tempos passados, no povo de Israel, quando eles tinham dívida e eles não conseguiam, irmão, pagar as suas dívidas, então eles eram levados, aleluia, com o pagamento daquela dívida. Muitas das vezes os filhos, os pais, ele devia aos seus senhores, e aí ele não tinha com que pagar suas dívidas. Então os filhos eram vendidos, eram levados como escravo, como pagamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Irmãos, quando o homem ele se converte ao Senhor Jesus, quando o homem ele tem um encontro com Deus, aleluia, é diferente. Aleluia, há uma mudança, há uma transformação no seu caráter, há paz verdadeira no seu interior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já escrevi o apóstolo Paulo no livro de Romanos 5, ele vai dizer: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o homem ele é justificado, ele é perdoado os seus pecados, ele tem paz em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ele tem paz em seu coração. A Bíblia vai falar no livro, aleluia, Paulo, ele fala em Gálatas 5, 22 e 23, ele vai falar sobre, aleluia, o dom, aleluia, sobre o fruto do Espírito. Irmãos, mas o que é que tem a ver o fruto do Espírito com que o irmão está pregando? Aleluia, a Bíblia vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí Paulo vai continuar dizendo: contra estas coisas não há lei. Louvado seja o nome do Senhor. Já vi alguém falando sobre este texto, já vi alguém dizendo assim: não, mas eu tenho a paz em meu coração. Alguém tem que ter um desses frutos, mas a Bíblia não vai dizer que é esses frutos, é o fruto, é um só. Aí às vezes alguém diz: não, mas eu tenho só amor, faltam as outras coisas, mas eu tenho temperança, mas eu tenho aquilo. Mas só que o texto não está dizendo isso. Aleluia, é um só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não são frutos, mas sim fruto. Aleluia, é como se ele fosse um pacote completo na vida do homem. Deve considerar-se como inteiro, quer dizer que cresce igualmente. Aleluia. É como uma laranja que tem vários gomes, mas é uma só fruta. Aleluia. Este fruto do Espírito, ele é gerado pelo Espírito Santo na vida do homem, irmãos, que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então este fruto do Espírito, que ela é como se fosse uma laranja ou uma tangerina. Você pega uma laranja ou uma tangerina, ela é uma fruta, mas quando você descasca ela, aí você começa a tirar gome por gome. Aleluia. Assim, aleluia, esse pacote completo, aleluia, aqui do fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E ela é gerado na nossa vida, em nosso coração, pelo Espírito Santo. Não é mérito do homem, não. Eu tenho, não. É o Espírito Santo que, aleluia, que gera no coração do homem. Quando o homem, ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo no mesmo livro, Gálatas 2:20, a parte A do versículo, Paulo ele começa a dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É forte esta expressão de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque noutrora Paulo vivia. Noutrora eu vivia, mas eu vivia segundo as minhas concupiscências, segundo os meus intelectos, segundo a minha vontade, a minha carne. Aleluia. Mas quando nós aceitamos a Cristo, aleluia, o velho eu, os velhos costumes, as velhas práticas morre. Agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo para a glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então a vida que nós vivemos, irmãos, nós temos que viver para a glória de Deus. Nós temos que viver para glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já falava Pedro nas suas epístolas. Pedro 1:12, ele vai dizer, parte primeira, ele vai dizer, interessante que ele vai dizer: sabemos que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Cristo nos resgatou, irmão, daquela vã maneira, aleluia, que nós vivíamos naquelas práticas do pecado, aleluia. O sangue de Cristo derramado na cruz foi suficiente, aleluia. Foi a oferta perfeita para que eu hoje estivesse aqui, para que você hoje estivesse aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, servindo a Cristo, aleluia, não mais preso, aleluia, em julgos, em escravidão, mas livre na pessoa bendita de Jesus. Apóstolo Pedro, numa das suas pregações, Atos 3:19, ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Arrependimento é um reconhecimento de que Deus tem razão e que nós estamos equivocados. Deus sempre tem razão, irmãos, e nós é que estamos errados. Deus sempre tem razão, é nós que precisamos da sua graça, da sua infinita misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o apóstolo Pedro vai dizer assim: e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus querendo refrigerar, irmão, a nossa alma. Aleluia. É Deus querendo nos encher da sua presença. É Deus querendo, irmãos, nos renovar com a sua graça, com as suas misericórdias. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Uma pesquisa de um psicólogo, pastor, que eu conheci no final de semana, ele fala nas suas pesquisas, ele diz, irmãos, que 70% dos crentes que vivem em depressão é a falta da presença de Deus na vida. Aí ele vai dizer, e 30%, outras 30% é outras coisas, como uma enfermidade, uma falta de emprego, outro problema qualquer. Mas ele vai dizer na sua pesquisa que 70% dos crentes que vivem em depressão é a falta da presença de Deus em sua vida. E hoje nós temos visto, irmãos, aleluia, o diabo tem aprisionado, aleluia, muitas pessoas na mente, tem colocado as pessoas em depressão, aleluia. Antigamente ninguém ouvia falar, irmãos, dessas coisas, aleluia. Lógico, eu vejo, eu entendo também que no passado era mais fervorosa, as pessoas dependiam mais de Deus, as pessoas buscavam mais de Deus, as pessoas viviam dependendo 100% de Deus. Vamos dizer assim, aleluia, irmãos. Mas por que hoje as pessoas crentes, elas vivem nessa depressão, nessa doença espiritual, aleluia, não conseguem se sair dela? Louvado seja o nome do Senhor. É porque, irmão, está faltando algo
O que é, irmão Osmar? É a presença de Deus, irmão. Nós temos que buscar todo dia ser cheio da presença do Senhor. A Bíblia diz, no tempo de Pentecoste, os discípulos foram cheios, aleluia, mas lá na frente, aleluia, quando eles foram ameaçados, aleluia, pelas autoridades, eles chegaram na casa onde tinha alguns discípulos reunidos, e eles começaram a rogar a Deus, agradecendo a Deus por ser perseguido, aleluia, e ali a Bíblia diz que eles foram cheios novamente. Nós aprendemos, aleluia, na segunda-feira passada, aleluia, que nós temos que buscar a presença de Deus todos os dias. Nós aprendemos que nós temos que buscar ser cheio todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, irmãos. Nós temos que buscar mais da presença do Senhor, nós temos que buscar mais ser cheio da presença do Senhor todos os dias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para quando o irmão diabo ele jogar seta na nossa mente, dizendo que nós estamos doentes, dizendo que nós não conseguimos, dizendo que aleluia, não vai dar certo, aleluia, essas setas, esses dados inflamáveis do maligno, ela vem a cair por terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz, agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, aleluia. Nós estamos guardados, irmãos, aleluia, nós estamos libertos, nós somos livres, aleluia. Então aproveite desta liberdade para adorar, para glorificar, para exaltar, aleluia, para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ou noutrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje nós somos livres, porque o Jesus nos libertou, nos livrou, aleluia. Então aproveite essa liberdade para adorar, para glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos precisando, irmãos, aleluia, de sermos cheios da sua graça, cheios da sua presença, aleluia. Nós temos que descer mais, aleluia. Nós temos que se humilhar mais, aleluia. Nós temos que reconhecer, como diz o texto, aleluia, que o irmão Pedro leu nesta noite, no livro de Tiago, se eu não estou enganado, aleluia. Nós temos que reconhecer as nossas misérias, aleluia. Nós temos que se humilhar, aleluia, na presença do Senhor, e a seu tempo ele vai nos exaltar, mas no tempo dele, segundo a sua vontade, irmãos, aleluia. Nós não temos tempo mais para perder, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vamos nos preparar, aleluia. Jesus já nos livrou, já nos libertou, já nos salvou, aleluia, já nos deu um banho no chuveiro da graça, já escreveu o nosso nome no livro da vida, aleluia, aleluia. O que esperamos mais, irmãos, aleluia? Nós esperamos agora só a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Filho do Homem. A sua palavra diz, assim como foi nos dias de Noé, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Então se prepare, amada igreja do Senhor, para se encontrar com o Senhor teu Deus, aleluia, que Ele está às portas, Ele está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E o apóstolo Paulo, aleluia, ele vai dizer, irmãos, que nós somos herdeiros, aleluia, de Deus, aleluia, e co-herdeiro de Cristo e com Cristo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O céu de glória que Ele foi preparar para mim e para você, aleluia. Um dia nós vamos estar com Ele na glória, aleluia, desfrutando daquilo que Ele foi preparar, aleluia, aleluia. Um dia nós vamos sentar naquela mesa com Abraão, Isaac e Jacó, aleluia. Nós vamos sentar na mesa com os apóstolos, com os discípulos, aleluia.
louvado seja o nome do Senhor. Os céus nos esperam, irmão, então vale a pena perseverar. Aleluia. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e Jesus. O diabo pode até te apontar, querer te condenar, mas o sangue de Jesus na cruz do Calvário foi suficiente, aleluia, para perdoar e te purificar de todos os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então, irmãos, vamos nos levantar. Vamos levantar a nossa cabeça. Aleluia. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer agora: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outrora nós era condenado, mas hoje não. Aleluia. Interessante que no mesmo texto vai dizer uma coisa. Eu vou ler aqui para os irmãos para nós enterrarmos nesta noite. Olha só o que o apóstolo Paulo, para concluir, ele vai dizer assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho não poupou. Glória a Jesus. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho não poupou, antes lhe entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justificará, quem os condenará. Pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à mão direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai dizer: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por causa de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha do matadouro. Porém, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pelo que estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então estas coisas elas não separam, irmãos, do amor de Deus. Ele não faz nos separar, porque nós estamos ligados a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda, irmão, que estas coisas queiram nos assolar, mas ela não pode nos separar, aleluia, daquele que nos abraçou, daquele que nos alcançou, daquele que nos separou, daquele que nos escolheu, daquele que nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Então viva hoje na presença do Senhor, cheio da graça, cheio da presença. Deus tem mais para mim e para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite a liberdade em Cristo Jesus, não para satisfazer o desejo da carne, aleluia, mas para desfrutar, aleluia, dessa riqueza que Deus tem revelado para mim e para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Osmar, como é que eu vou desfrutar? É se colocar na presença do Senhor com humildade, é se colocar na presença do Senhor, é descer na presença do Senhor, aleluia,
aleluia, então você vai desfrutar daquilo que Ele tem para mim e para você, aleluia, não deixa para desfrutar daquilo que Deus tem apenas quando chegar no céu, aleluia, porque o céu já está aberto para mim e para você. Então entre no Santo dos Santos com toda a ousadia, o céu já foi aberto, aleluia, o véu já foi rasgado. Antes eu e você não tinha acesso, hoje nós temos pelo sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amada igreja, aproveita essa liberdade em Cristo Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, aleluia, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra, aleluia, de Deus para o meu e para o teu coração. Jesus já nos livrou, irmãos, aleluia, da lei do pecado e da morte. Agora nós podemos dizer como Paulo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje eu vivo, vivo para a glória do Senhor, aleluia. Então viva para a glória de Deus, aleluia, viva para a glória de Deus, e viva sempre com abundância, aleluia, sempre recebendo, sempre descendo na presença do Senhor, aleluia, para que nós possamos, irmãos, aleluia, estar neste mundo, aleluia, tenebroso, neste mundo de horror. Se nós não estivermos na presença do Senhor, aleluia, nós vamos estar sempre cabisbaixo, aleluia, nós vamos estar sempre triste, desanimado. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos buscar mais da presença do Senhor Jesus Cristo, venha nos fortalecer mais da sua graça, da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra, aleluia, que Deus tem colocado no meu coração, para que eu pudesse trazer para a sua vida e para o seu coração e para a sua edificação nesta noite. Glória a Jesus. Eu queria convidar a amada igreja do Senhor para sábado, às 3 horas da tarde, nós estamos saindo aqui. Eu queria convidar todos os jovens, né, a liderança do jovem, o jovem obreiro da casa do Senhor, para nós estar fazendo um evangelismo aqui dentro da comunidade. Nós vamos estar convidando os nossos irmãos, amigos da comunidade, para o culto do amigo, culto evangelístico, melhor dizendo. E eu convido todos os irmãos, vamos ganhar alma para Jesus, vamos buscar as almas que estão perecendo, que estão nas mãos do diabo. O diabo, irmãos, ele está ganhando terreno por esses tempos, mas nós temos a ferramenta nas nossas mãos, e um dia o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Então vamos aproveitar a oportunidade e o tempo que o Senhor nos dá. Então eu convido toda a igreja nesse sábado às 3 horas da tarde. Não vai ser 3h30, porque vai ter o culto de Santa Ceia na sede, e toda a igreja está convocada, né? Convidado, é convocado segundo o nosso pastor, tá bom? Convido a igreja a ficar de pé para nós orarmos a Deus.